E agora, um outro tipo de solve, que de longe é o solve, eu acho que mais funcional, que o mais utilizado, uma das melhores ferramentas que você tem na HP 50G. Você tem o solve em alguns outros modelos de calculadora também, e o da 50G, o dos modelos gráficos, é realmente espetacular, que é o solve que a gente usa para trabalhar com fórmulas. Então, imagina que eu quero trabalhar com essa fórmula aqui. O que eu faço? Numeric Solver, Solve Equation. Ok. Inicialmente, se você não tem nada armazenado na memória, aparece essa tela. A partir de agora aqui, o que vai acontecer? Diversas ferramentas que a gente trabalhar, ela vai salvar arquivos na memória. Então, se você já tiver trabalhado no Solve Equation antes, ele vai mostrar aqui a última equação que você trabalhou. Como eu não fiz nenhuma operação ainda com essa ferramenta, não tem nada. Aqui, eu quero fazer o quê? Entrar com a minha expressão, com a minha fórmula. E qual que é o melhor modo de eu entrar com uma fórmula na HP? É pelo EQW, o editor de equações. Então, estando no campo EQ, entro no EQW e agora vou digitar essa minha expressão. Alfa P vezes alfa V igual N minúsculo, lembra? Alfa, shift branco, N, entrou minúsculo, vezes alfa R vezes alfa T. Ok, montei a minha expressão, dou Enter. Olha, automaticamente a HP já entende a minha expressão e coloca o quê? Cria um campo para cada variável dessa minha expressão. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui o valor de P, pressão dessa expressão aqui, né? Eu estou trabalhando com uma equação de gases do Clapeyron. Imagina que eu tenho que a minha pressão é 1,5 atmosferas. Tenho que meu volume é 10 litros. Mas não sei o número de mols. Minha constante é o quê? 0,082. Minha temperatura nesse caso, 373 Kelvin. Quero saber, qual o número de mol que vai resolver aqui na minha expressão. Nota que o que eu fiz? Entrei no campo EQ, a minha expressão. Aí eu preenchi o que eu tenho. Tenho o valor de P, tenho o valor de V, tenho o valor de R, tenho o valor de T. Quero calcular o N. Venho com o meu cursor no que eu quero calcular. Selecionei o N e para resolver é como os outros tipos de solve que a gente já viu no curso. Clico Solve. Está aqui. Então, para esses valores que eu entrei, o número de mols vai ser o quê? 0,49. E o que eu fiz nesse caso? Entrei pressão, volume, a constante, a temperatura e calculei o N. Eu posso fazer isso para qualquer variável. Imagina que agora eu sei o número de mols, eu tenho 1,25. Só que nesse caso eu quero saber o quê? O volume. Então, imagina que agora eu tenho o quê? Pressão de 1,5, número de mols 1,25, constante 0,82 e temperatura 373. Quero calcular o V. O que eu fiz? Fui com o meu cursor no campo V e clico Solve. Tá lá. Meu volume nesse caso é o quê? 25,4 litros, 25,5 litros. Ok? E uma coisa importante. Dá para trabalhar aqui também com unidades. Só que o que acontece? Se eu entro unidade em um dos valores, eu tenho que entrar unidade em todas as outras variáveis. E não pode ter nenhum erro. Se eu entrar alguma variável que está inconsistente para minha fórmula, a HP não vai resolver. Então o que eu acho mais fácil, pensando de um modo prático, é o quê? Não trabalhe com as unidades, trabalhe só com os números. Caso você tenha que fazer uma conversão, faça isso antes, usando conversão de unidades como a gente viu anteriormente no curso. Trabalhe aqui só com números, para evitar problema. Até quando você entra lá no APPS, nas fórmulas que a HP tem armazenada, ela traz direto aqui as unidades. E isso acaba causando dor de cabeça. Mais pra frente, quando a gente estiver trabalhando com armazenamento de memória, eu vou mostrar como salvar fórmulas e como chamar essas fórmulas no Solve Equation. Então esse é um tópico que mais pra frente eu vou dar uma pitadinha de novo nele, vou dar uma retornada, porque é importante. Então o modo mais prático, pensando operacionalmente na HP mesmo, o modo prático de trabalhar, em vez de usar as fórmulas que a HP tem salva,
a gente vai ver como ter um diretório, uma pasta com nossas fórmulas salvas e pelo Solve Equation chamar essas fórmulas para trabalhar, sem trabalhar com unidade, ok? Vai por mim, segue essa dica. Então, voltando aqui, ó, resolvi a minha expressão, dou um ok, um cancel, né, para sair, voltei para a pilha operacional e novamente, como nas outras ferramentas, HP retornou na tela, na pilha operacional, o valor que eu calculei para N, que foi 0.25, e o valor que eu calculei para V, que foi 25.4888. Ok? Vou apagar. E, como eu comentei no comecinho também, a partir de agora, toda operação que a gente vai fazer aqui no Solve Equation, HP vai salvar arquivo na memória. Isso a gente vai ver com mais detalhe mais para frente, mas só para você dar uma olhada, vou clicar aqui, ó, no var. Nota aqui o N, T, R, V, P e E, Q é o que? Tudo que a gente usou no Solve Equation. Não se preocupa com isso agora. Depois a gente vai ver como apagar, como trabalhar. Se quiser ver isso, dá uma adiantadinha rápida no final do curso, quando eu falo sobre manuseio de memória, ok? Mas por enquanto, não se preocupa. Se você estiver seguindo a sequência, não se preocupa. Cliquei em Tool, voltei para a tela anterior. E vamos trabalhar uma outra fórmula. Vamos dar uma praticada. Aqui, novamente, aquilo que eu sempre falo. Vai lá, dá uma pausinha aí no vídeo e entra com essa fórmula no Solve Equation. Vamos ver se você consegue fazer isso. Vai lá, dá uma pausa e a gente já volta. Conseguiu? Tá com a fórmula lá no Solve Equation? Vou fazer isso aqui no emulador. Como que é então? Shift laranja, Numeric Solver, Solve Equation. Ok, lembra que eu falei que fica armazenado? HP já puxou direto a última fórmula que a gente trabalhou, que é o que? O PV igual a NRT e os valores. Não quero isso aqui, quero entrar essa minha expressão agora. O que eu faço? Vou digitar em cima dela, que aí a HP vai substituir. Então, para digitar uma expressão matemática, um modo mais simples, uma expressão física, né, uma fórmula, o modo mais simples é o editor de equações, EQW. Entrei no EQW, vou digitar alfa S igual alfa S0 mais alfa V0 vezes alfa, shift branco para pôr minúsculo, T, mais 1 dividido por 2, fui para a direita, vezes alfa, shift branco, A minúsculo, vezes alfa, shift branco, T, y elevado a x, 2. Então, S igual S0 mais V0T mais meio até ao quadrado. Cuidado aqui, para HP, maiúsculo é diferente de minúsculo. Então, se eu tivesse até nesse caso entrado T maiúsculo, HP ia retornar o T como o T de temperatura da expressão que a gente calculou antes, que era o quê? PV igual a NRT, tem um T maiúsculo. Eu entrando um T minúsculo, não vai ter esse conflito. Por quê? Agora esse T é de tempo, o outro T era de temperatura. E também, atenção, se você tivesse entrado aqui na fórmula T minúsculo e aqui T maiúsculo, ela queria duas variáveis, uma para cada T, o minúsculo e o maiúsculo, ela diferencia. E também cuidado para colocar vezes quando eu tenho duas letras. Se eu tivesse colocado só AT sem o vezes, ela ia considerar AT como uma variável só. Ok? Então o modo certinho é o que? S igual a S0 mais V0 vezes T mais meio vezes A vezes T ao quadrado. Feito isso, dou um Enter. Note que no Solve Equation ele já criou os campos para todas as variáveis da minha expressão e aí eu posso resolver. Vamos jogar alguns valores aqui para ver se está funcionando. Imagina que eu não sei o S e tenho todas as outras. Vamos lá. Imagina que o S0 igual a menos 10. O V0, 25. Aceleração, 1.2. Aceleração não, o T. Vamos por aqui, aceleração 1.2. E o T, 60 segundos. Então, o que eu tenho aqui? Entrei o valor de S0, menos 10. Entrei o valor de V0, 25. Entrei o valor de T, 60. E o valor de A, 1.2. E quero calcular o S. Preenchi o que eu tenho. Vou no que eu não tenho e clico Solve.
o S, a distância, nesse caso é o quê? 3.650. Ou posso resolver para outra variável também. Imagina agora que eu sei o S. O meu S é 1000. E quero saber agora qual que foi o T. Então, nesse caso, o que eu estou considerando? S igual a 1000, S0 igual a menos 10, V igual a 25 e A igual a 1.2. Fui no campo T, quero resolver? Solve. T igual 25.18. Ok? Eu fiz aí mudando o quê? Uma das expressões. Eu posso mudar várias também. Sempre o quê? Só digitar em cima do que eu já tenho. Então imagina que estou aqui com a minha fórmula, mas mudou todos os meus números. Não preciso sair e entrar de novo. É só digitar em cima. Então imagina que S agora igual a 100, S0 igual a 0. Não sei o V0, quero calcular ele agora. O meu T, 60. E minha aceleração, 2. Quero calcular o V0, ó, entre S igual a 100, S0 igual a 0, T igual a 60, A igual a 2. Fui no campo V0, solve, menos 58. Então, dessa maneira, quando a gente entra com uma fórmula, eu posso, praticamente para qualquer fórmula, resolver ter a solução para qualquer variável. E, novamente, dando um cancel, volto para a pilha operacional e ela retorna o quê? Toda vez que eu resolvo, ela retorna o valor na pilha operacional. Então, para os primeiros valores que eu joguei, a solução S deu o quê? 3.650. Na segunda, o valor de T deu o quê? 25.18. E nessa última, o valor de V0 deu o quê? Menos 58. E lembra que eu preferi trabalhar o quê? Sem unidades. Meu cálculo de unidades, conversão, essa consistência de unidades, eu já trabalhei antes, para evitar dor de cabeça, erro na HP. Então, tudo feito, ok. Beleza?